A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da história de Jó, que é linda e maravilhosa. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Hoje vamos iniciar no capítulo 32, onde o amigo mais jovem deixou os amigos falar e veja o que ele fala. O tema é Não seja um fariseu. Foi depois da defesa total de Jó. Jó se defende, é fato que Jó culpa Deus, mas porque ele não tinha compromisso com Satanás. Porque ele era inocente, eu não estou defendendo ele quando ele culpa Deus. Agora eu sei que a situação dele não foi fácil. Então ele acha que tudo aquilo ali foi Deus, que é natural pela integridade dele. E Deus é tão maravilhoso que estava ali com ele, entendia ele. Mas esse amigo, né, o mais jovem, ele dá uma de fariseu. E a gente pode se aprender para a gente também não fazer isso. Depois vamos para Lucas 7, do 36 ao 50, onde lá é que tem fariseu mesmo, viu? Jó 32. Jó estava convencido da sua inocência e por isso os três amigos desistiram. Não continuaram a discutir com ele. Por que não continuaram a discutir com ele? Porque Jó era sincero. Porque Jó falava com firmeza. E eles entenderam que mesmo eles achando que Jó era culpado, não adiantava insistir. Acontece que ali estava um homem chamado Eliú, filho de Baraquel, descendente de Bus, do grupo das famílias de Rã. Eliú ficou muito zangado com Jó, porque este dizia que era inocente e que Deus era culpado. Veja que esse ficou zangado. Mais um fariseu, para dar uma de supercrente. Quantas vezes tem supercrente querendo aparecer na minha e na tua vida, não é verdade? E também ficou zangado com os três amigos, porque eles não puderam responder a Jó, dando assim a ideia de que Deus estava errado. Ele ficou zangado porque ele queria que os amigos fossem mais duros. E quando a gente lê, a gente sabe que esses amigos foram extremamente duros. Mas digamos que esses amigos foram um pouco mais coerentes do que ele. Viram a dor de Jó, viram a sua firmeza nas palavras e resolveram se calar. Eliú esperou para falar no fim, pois os outros eram mais velhos do que ele. Pelo menos tinha essa virtude, né? De esperar primeiro os mais velhos falar. Hoje a gente vê crianças que atrapalham a conversa dos mais velhos. Quando viu que eles não souberam como responder a Jó, Eliú ficou zangado. Não foi que eles puderam responder a Jó. Jó era verdadeiro, Jó tinha caráter, Jó tinha firmeza. E quem tem firmeza não dá brecha para os outros atacar. Então Eliú, filho de Baraquel e descendente de Bus, disse: Eu sou moço e vocês são idosos. Foi por isso que não me atrevi a dar minha opinião. Pensei assim, que fala a voz da experiência, que os muitos anos mostre a sua sabedoria. Veja que ele já chegou com uma certa piadinha, né? Ele disse, eu pensei que a voz da sabedoria, os mais velhos, ia fechar a boca de Jó. Mas acontece que dentro das pessoas há um espírito, há um sopro do Todo-Poderoso que dá sabedoria. Ele disse, olha, dentro das pessoas há um espírito de sabedoria, que Deus dá. Mas veja o que ele continua. Nós não ficamos mais sábios com a idade, nem sempre os velhos sabem o que é certo. Ele quis dizer que mesmo Deus dando espírito de sabedoria, nem mesmo os mais velhos às vezes tinham sabedoria, porque ele quis dizer que aqueles homens, se fossem sábios, tinham atacado Jó com mais firmeza, tinham fechado a boca de Jó. Esse era mais jovem, era mais tolo, né? Tem pessoas que falam tanto que passa a ser um tolo e uma tola. Aí eu deixo para terminar hoje. Portanto, escute o que digo, pois eu também vou dar minha opinião. Amanhã vamos dar continuidade à opinião deste jovem, né? Que se achando muito certo, Eliú, criticando até os amigos sendo mais velhos, que disse que mesmo as pessoas sendo mais velhas, mas ali não via sabedoria neles, porque às vezes existem aqueles que é super crente, né? Que atacar todo mundo, quer se achar melhor do que todos. Aí amanhã grande é a lapada da vida. Hoje vamos aqui falar em Lucas 7, do 36 ao 50. Onde é que vai falar de fariseu? Lembre-se do tema. Não seja um fariseu. Fariseu ataca, fariseu critica, fariseu guerreia,
fariseu inventa, calunia, fecha a tua boca. Seja um servo e uma serva do Senhor. Onde você não entende nada, é melhor fechar a boca e ser prudente. Não fazer igual a esse Jó. É Jesus na casa de Simão, um fariseu. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu, então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. Aqui disse que ela era de má fama. Não era uma pessoa de uma conduta boa, mas teve uma atitude brilhante. Foi a Jesus. Enquanto muitos que estão na casa de Deus, que são íntegros, não têm a atitude dessa mulher. Ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume nele. Beijar os pés de um ser humano normal não é legal. E a gente sabe que Jesus fazia missões o tempo todo. Ali ele era humano, mas ela não se preocupou, porque o pé, humanamente falando, não é higiênico. Ela entendeu que ela não estava beijando os pés de qualquer um. Perdão. Ela entendeu que ela estava beijando os pés do Criador. Ainda levou perfume. Alabastro era um valor altíssimo. Ainda secou com seus cabelos. Olha a humildade, a integridade e a atitude dessa mulher. Como é que está eu e você na casa de Deus? Que às vezes faz aquela mera religiosidade, vai lá, às vezes o louvor Deus está falando e está ali se preocupando com a vida dos outros. Irmãs, quando a gente chega na casa de Deus, a gente fecha os olhos, a gente vai escutar a voz do Senhor, a gente vai adorar. E essa mulher fez papel de uma adoradora. E olha que era uma mulher de má fama. Ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam seus pés. Então ela o enxugou com seus próprios cabelos. Ela beijou os pés de Jesus e derramou o perfume nele. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher e que está tocando nele a vida, e é vida de pecadora que ela leva. Veja que ele diz: se ele fosse profeta, nem se fosse Deus, profeta, já estava ali no seu coração ignorando. Mas a Bíblia diz que Deus conhece o oculto, o profundo e o escondido. Não adianta a gente criticar as pessoas. Não adianta a gente estar na casa de Deus e falando mal dos outros, porque o Senhor vê todas as coisas. Jesus então disse ao fariseu: Simão, tem uma coisa para lhe dizer. Fala, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: um homem tinha uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimulá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. A dívida do pecado da gente ninguém ia pagar. Mas Jesus, na cruz do Calvário, levou tuas e as minhas maldições. A Bíblia diz que pelas pisaduras deles fomos sarados. Que eu e você não esqueça disso. Para de falar mal das pessoas. Para de criticar as pessoas por alguma atitude que alguém teve ou eu teve. Para com isso. Não seja fariseu. Seja adorador e adoradora. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés, porém ela os lavou com as suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Atitude de uma adoradora, mesmo estando em pecado, porque a Bíblia diz que ela não tinha boa fama. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar os pés desde que eu entrei. Tem pessoas que dizem assim: eu estou na casa de Deus há tantos anos. Ele ou ela chegou, já está aí. Você é uma Maria ou é um fariseu? Às vezes estamos na casa de Deus há anos. Não saímos do lugar. Vamos para ali, fazemos uma mera religiosidade
e não crescemos na palavra nem com atitudes. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. E olha que esse perfume era caríssimo. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Veja que o amor dela, a atitude dela, ela foi perdoada. Deus quer atitude, Deus quer adoração, Deus quer renúncia, quer transformação. Tanto Deus, Jesus, que é uma trindade, o Espírito Santo, que ora com gemidos inexprimíveis por mim e por você. Então Jesus disse à mulher, os seus pecados estão perdoados. Olha que bênção. E os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar, que homem é este que até perdoa pecado? Foi o que eu botei no tema, não seja um fariseu, como o amigo de Jó estava sendo. Mas Jesus disse à mulher, a sua fé salvou você, vá em paz. O Senhor não respondeu àqueles outros que já estavam criticando, como o próprio Simão disse que se ele fosse profeta, saberia quem era aquela, e depois ele mostrou a Simão que sabia. Mas ele perdoou os pecados dela pela atitude de adoradora dela. Então, que eu e você sejam uma adoradora e um adorador. Não faça como os fariseus aqui, nem como aquele amigo de Jó, o mais jovem. Mas vamos amar, vamos adorar e não se preocupar com a vida de ninguém. Porque o Senhor é o juiz e quem fica apontando é Satanás. E eu e você somos servos e servas. Amém? A paz do Senhor, fiquem todos com Deus e até amanhã.